Então, bem-vindos ao debate Ecofalante. Hoje o nosso tema é sociobiodiversidade, povos tradicionais no fronte de batalha. Queremos agradecer muito a todos que estão aqui e falar que vocês podem dizer que estão na mostra através do hashtag Eu na Mostra Eco. Está dando microfonia, né? Eu na Mostra Eco. E também que vocês podem curtir as nossas redes sociais, no Face e no Instagram, onde a gente está colocando notícias, entrevistando pessoas, e onde vocês podem acessar também toda a programação da mostra no site, tá? ecofalante.org.br. Mais uma vez, agradecendo, eu gostaria de chamar o Leonardo Sakamoto, que vai ser o mediador do debate da noite. Está funcionando o microfone. Maurício, Tatiana, tá. Esse está funcionando. Alô, alô? Alô? Esse aqui? Alô, alô? Não tem problema, a gente vai por aqui. Foi aqui já. Já foi? Alô, alô? Alô? Ah, isso não está ligado. Está ligado? Acho que está assim. Agora tá. Foi. Alô? Alô? Eco. Bem, boa noite a todos e todas e todos. Eu quero agradecer a presença, quero agradecer quem continuou depois de ver o filme, é importante, e agradecer o convite da Mostra Ecofalante para estar aqui mediando o debate com 3 pessoas muito legais, espero que seja proveitoso. Um aviso geral, né? Nós, ao final, aceitaríamos, claro, perguntas da plateia, mas as perguntas serão feitas por escrito, e eu vou pedir para ter um rapaz com barba lá atrás, Maurício, ali o Maurício dizendo leu, levantando a mão, né? O Maurício vai estar com papeizinhos para vocês poderem preencher e a gente poder ler a pergunta, né? Ah, isso é antidemocrático. Mas, desculpa, não operamos com democracia plena aqui. Assim todo mundo sai ganhando. Antes de mais nada, fazer acho que uma coisa que vocês já ouviram, mas é legal fazer o preâmbulo, que este ano os filmes da mostra são da temática de sociobiodiversidade, uma nova nomenclatura adotada pela mostra que incorpora a ação equilibrada do ser humano na biodiversidade, como é o caso do uso e manejo dos recursos naturais pelas populações tradicionais. Isso vai em 2 direções, a da mobilização na luta mobilização social na luta pela terra e da proteção dos animais e a do impacto irreversível da atividade humana na terra, possivelmente criando até uma nova era geológica, o antropoceno, né? O debate de hoje será feito em cima da exibição do filme da luta de Silas, mas também da história de vida e da luta de cada um dos convidados. E eu vou convidar um de cada vez. Primeiro, eu vou chamar para a mesa Maurício Torres. Ele é doutor em Geografia Humana pela USP, com pesquisa sobre conflitos territoriais na Amazônia e professor do Instituto de Agriculturas Familiares da Universidade Federal do Pará. É autor e editor de Amazônia Revelada, Os Descaminhos ao longo da BR-163, O Secar de Hidrelétricas, Conflitos Socioambientais e Resistências na Bacia do Tapajós, com Daniela Alarcon e Brent Millican, e dono é quem desmata. Nossa, essa vírgula estava mal colocada. Articulações entre desmatamento e grilagem no oeste paraense, com Juan Doblas e Daniela Alarcon, entre outras publicações sobre o tema. Bem-vindo, Maurício. Obrigado. O livro da Amazônia é bem grosso, esse livro, né? Ele editou. Até hoje eu tenho... Não, aqui. Acho que aqui. Mais perto de mim, por favor. Mais pertinho. Eu vou para mais longe aqui para vocês terem mais espaço. Pronto. Que a gente é grande aqui. Depois chamar a Tatiane Klein para a mesa. Tatiane é jornalista, doutoranda em Antropologia Social na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com atuação junto aos povos Guarani, Kaiowá, Yandeva e Imbiá. Está certo? Yandeva e Imbiá. Yandeva e Imbiá, tá vendo? Esse é o problema da ciência política e do jornalismo, né? A gente não consegue ler direito a antropologia. É pesquisadora do Centro de Estudos da Universidade de São Paulo. E, por fim, chamar o seu Castilho para a mesa. Ao seu Luiz Castilho, é jornalista desde 94, formado pela USP. Entre 94 e 2001, trabalhou no Jornal Estado de São Paulo. Em 99, venceu o prêmio Fiat Alice de Jornalismo Econômico. Foi fundador e editor executivo da agência Repórter Social, pela qual obteve o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, o prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo e o prêmio Andifes. Autor do livro Partido da Terra, é fundador e responsável pelo site De Olho nos dos Ruralistas. Nossa Senhora! Isso é ato falho.
Depois vocês cortam, tá? Na edição, por favor. Mas também poderia ter uma segunda versão, né? Tipo, tá precisando. Eu queria, para começar, na verdade, pedindo para cada um, né, cada um de vocês, falar sobre o filme, sobre como a sua temática se relaciona, como é que vocês viram o filme. 5 minutos que serão rigorosamente cronometrados, até porque isso aqui é só um primeiro passo no debate. Quem começa? Pode começar o seu. Democraticamente indicado por Maurício, começa o seu, então. Isso. Bom, boa noite. Primeiro agradecer, claro, o convite, cumprimentar a mesa, o público. Eu vou entrar... primeiro falar do filme em si, que é uma oportunidade de tanto a gente ter acesso a isso, já que a África quase não costuma aparecer, ela é ignorada, né? É mais fácil ver um filme com Champagne como franco atirador do que um filme com esta profundidade. Eu queria só levantar um aspecto específico, até porque o tempo é curto, do filme, que é relacionado às empresas mencionadas, particularmente uma delas, que é a Equatorial Palm Oil, a EPO, né? EPO. E de onde vem essa empresa? Bom, primeiro, ressaltar que a Libéria é um país cujo nome se associa à liberdade, que foi meio que construído a partir de ex-escravos estadunidenses, no século XIX. Foi um país que não entrou estritamente no neocolonialismo. E essa empresa, EPO, 2/3 dela, 63%, pertence a Kuala Lumpur Kepong Berhad, KLK, que é Malaya. Enfim, a EPO ela é londrina, mas é subsidiária dessa KLK, que tem uma concessão na Libéria de 169 mil hectares. É muita coisa, é quase um sexto daquele 1 milhão de hectares que foi falado lá, é quase 1/3 da Palestina, por exemplo, para você ter uma ideia. Essa empresa acusada na Indonésia de trabalho escravo, temos aqui um especialista em trabalho escravo mediando a mesa, enfim. E entre várias outras coisas na própria Malásia e na Indonésia, várias acusações. Clientes diretos ou indiretos da Equatorial Palm Oil, coisa que não está no filme, mas é legal exatamente como complemento para a gente contextualizar e depois chegar ao Brasil. Bom, Nestlé dispensa maiores apresentações, né? Leite Moça, Nescau, Ninho. Kraft Foods, se inclui a Lacta, estamos falando de chocolate, portanto, Sonho de Valsa, Bis, Diamante Negro, Clube Social, Toblerone, Kellogg's, Pringles, Unilever. A Pringles, por exemplo, tem carteiras de cereais, tem tipos de cereais assim, com as marcas Bart Simpson, Meninas Superpoderosas e Pica-Pau. Unilever tem a Knorr, a Hellmann's, a Dove, a Mãe Terra. Até a Mãe Terra faz parte da Unilever. Procter & Gamble, Ariel, Gillette, Pampers, Oral-B, Head & Shoulders. E a General Mills, que tem a joint venture com a própria Nestlé e que também entra no mercado de comida orgânica. Então, só para trazer um pouco aqui para a nossa realidade, isso não faz parte, portanto, só da Libéria e da Malásia, né? Isso diz respeito a coisas que a gente consome no nosso dia. A gente pode até depois entrar no mérito do papel do consumidor em meio a isso tudo, né? Me parece até um tanto supervalorizado, né? Não podemos cair numa culpa cristã, a culpa é nossa, né? Mas dá para discutir essa internacionalização desse processo que os demais convidados da mesa certamente vão falar muito de Brasil. Espero também poder falar um pouco. O próprio Leonardo está aí para passar mais informações sobre isso. Mas só fechando, a gente tem então essa oportunidade de pensar o filme, pensar uma situação liberiana, liberiana que fala?
mas em diálogo com os 4 cantos do mundo, né? Só na minha fala breve eu falei de Estados Unidos, né? de Sudeste Asiático, de Londres, né? Portanto, a gente está percorrendo aí os vários continentes a partir da Libéria. Obrigado ao seu. Obrigado por você ter o tempo. Tati, quer falar na sequência? Beleza. Bom, boa noite a todas e todos. Bom, para começar, antes de comentar o filme, só queria repetir uma palavra de ordem que navegou desde o Largo da Batata até a Paulista ontem, né? Porque, como eu sou pesquisadora do Centro de Estudos Ameríndios e tem uma pesquisa financiada pelo CNPq, a gente não pode deixar de dizer não aos cortes na educação e não aos cortes na ciência. Agora, indo para o filme. Esse filme me moveu em vários sentidos, porque, embora os povos indígenas no Brasil não tenham figuras assim tão proeminentes como um líder Silas, assim, né? E eu acho que esse filme nos faz pensar não só sobre a população da Libéria, mas também sobre a organização da sociedade civil na Libéria, que é outro tema que eu quero destacar. Tem muitas pessoas parecidas com o Silas, que eu conheço. Mas esse cenário retratado pelo filme, a história que a voz do Silas nos coloca a conhecer, também parece ecoar histórias que aconteceram algumas centenas de vezes no Brasil indígena, que é um Brasil que tem mais de 305 povos e que, não por acaso, foram vítimas de graves violações de direitos humanos desde 1500, mas que foram se agravando conforme certos modelos de desenvolvimento foram colocados em pauta por determinados projetos de determinados governos. Então, a gente tem aí, no final, na região que eu trabalho principalmente, que é o sul do Mato Grosso do Sul, boa parte de vocês já deve ter ouvido falar dos Guarani Kaiowá e do que eles passam lá, um processo muito parecido, né, de fazer contratos ilegais com empresas para a exploração, primeiro para o desmatamento e depois para a exploração da erva mate no Cone Sul do estado, fez com que esses povos, que são hoje mais de 65 mil pessoas, fossem removidas dos seus territórios, ou seja, não conseguiram lograr a mesma sorte, muitas das comunidades, que é a comunidade de Joban, não sei se é assim que fala, que a gente acompanha no filme. Então, me parece que esse filme coloca em espelho várias das realidades que a gente vê aqui, mas não só dessa realidade de exploração dos territórios, que eu acho que o Alceu destacou bem, que a gente não pode deixar de ver o papel das companhias nisso, mas também da resistência e das formas como eles mesmos vêm se organizando para fazer frente a isso. Eu acho que é muito interessante acompanhar como que uma organização não governamental na Libéria cria um instrumento de monitoramento territorial. Eu senti falta um pouco no filme de ver como que as comunidades estão usando. A gente vê os pesquisadores, né, do Instituto utilizando e reportando essas coisas, mas a gente não vê como que, de fato, toda aquela rede instrumentaliza o sistema, né, com informações, mas isso mostra a força de uma articulação da sociedade civil com as bases. E isso a gente vê acontecendo aqui no Brasil, nas iniciativas, por exemplo, dos Urubu-Caapor, que estão fazendo monitoramento das suas terras lá no Maranhão, dos Yanomami, que, não tendo essas tecnologias, fazem caminhadas, né, fazem a fiscalização de suas terras, dos inúmeros planos de gestão territorial que os povos indígenas têm feito na Amazônia, mas também fora da Amazônia, e de outras tecnologias que são muito mais rudimentares. Por exemplo, uma delas que o povo guarani utiliza, que é a caminhada, né, e eles caminham por esse cone sul do Brasil, Argentina, Paraguai, há milhares de anos, né, e o conhecem com a palma de sua mão, e, por isso, podem reivindicar terras aqui na cidade de São Paulo. Então, eu acho que essa é uma realidade que, ao mesmo tempo, está super distante da nossa, mas tem inúmeros pontos de contato, e eu espero que vocês tenham conseguido também ver alguns pontos com a realidade que vocês experienciam. É isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado também por se ater ao tempo. E Maurício, agora. Boa noite. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite. Já é o segundo ano que eu venho, que eu componho uma mesa aqui nessa mostra, e é sempre uma experiência muito gratificante. É constrangedor quando a gente assiste
perceber o quanto da realidade trazida por esse filme traduz um dia a dia, um cotidiano na Amazônia. Essa situação de se ter concessões de terras para exploração industrial sobre territórios tradicionalmente ocupados, sobre ocupações de povos indígenas e comunidades tradicionais, é algo de uma escala impressionante. E o mais curioso é que isso se dá, não raro, a partir de um argumento, de uma legitimação ambiental. Sim, ambiental. Por exemplo, um grande vetor de expropriação na Amazônia são as concessões florestais. Daí a grande amiga e grande pesquisadora Natália Guerreiro, a gente escreve muito junto sobre comunidades que são expropriadas porque seus territórios são leiloados, exatamente como no filme que a gente assistiu, para grandes indústrias explorarem madeira. E isso se faz a partir de um argumento de que essa é a saída para manter as florestas em pé. E muita gente, inclusive bem intencionada, apoia um modelo que se baseia essencialmente num preconceito extremamente enganoso de que as florestas na Amazônia são vazios humanos. As florestas são territórios ocupados, as florestas são densamente ocupadas. Eu sempre comento que se tem um lugar onde a gente não tem registro de comunidades ou povos indígenas, é porque a gente tem índio isolado. Certo? Não existe o vazio humano que se imagina. Quando se concede para as grandes indústrias desses territórios, se concedem o território e, junto com esse território, a vida dos grupos que lá estão. Isso se dá... Aqui na Amazônia a gente teria, provavelmente na Libéria também tem, eu não conheço a situação de lá, mas além das concessões de florestais, a gente tem também as minerais. E aí vem um outro argumento presente a tudo isso, de que esses grandes empreendimentos, ao chegarem nessas comunidades, ao expropriarem esses grupos, estão cumprindo uma ação civilizatória, como que elevando o padrão de vida, como que se estivesse dando um grande passo num caminho inevitável, que seria a integração desses grupos ao nosso modo de vida. Na verdade, o que se comete são literalmente etnocídios. Muito obrigado. Não quer usar o resto do tempo para nada? Nossa, porque ele metade tá com a consciência pesada, tá consumindo chocolate da... Extremamente. Tá vendo? Tá falando em culpa cristã, temos mais um para trabalhar. Eu queria, dando sequência à conversa, já que eles fizeram esse apanhado inicial, como eles veem o filme à luz do que eles trabalham, eu queria que vocês puxassem mais uma coisa do dia a dia de vocês, queria que vocês puxassem da memória de vocês, algum personagem, algum protagonista, né, em todos os anos de trabalho de vocês, que se assemelha ao Silas. Quem é o Silas de vocês? Quem é o Silas da vida de vocês, que vocês vêm fazendo uma luta semelhante ou uma atuação semelhante? E por quê? Alô? Então, bom, só antes de responder, só reforçar, então, o que eu falei no início, o Maurício falou também, ela de um processo que é um processo de land grabbing é um processo internacional de conquista de terras pelo capital. Não apenas uma história de pessoas ruins, maus caracteres, como diria o professor Pasquale, tomando essas terras, né, mas de uma lógica de um modo de produção macunaímico, desprovido de caráter, né, e que tem como princípio se expandir territorialmente, de várias formas, mas em particular territorialmente. E na escala do Brasil, os exemplos como do Silas se multiplicam. É óbvio que o caso mais conhecido, similar,
que ficou associado a defensor de florestas, é o do Chico Mendes. A gente tem várias mulheres, imagino que ela vá citá-las, mas eu queria citar um exemplo do padre Jósimo ou Josimo, que morreu, foi no norte do Tocantins, né, Leonardo? Na região, portanto, do Mato Piba, que é uma das principais regiões de expansão agropecuária no Brasil. Até eu trouxe aqui um documento que a gente fez sobre controle de terras por estrangeiros. Se puder circular aí para as pessoas levarem, será legal. E eu citei o padre porque ele morreu, foi assassinado. Foi um dos assassinados após a redemocratização, não é? Após o Sarney chegar ao poder. Tivemos muitos outros, tivemos centenas, mas também estou citando porque ele era negro, e este ecocídio e este genocídio também é praticado contra os descendentes de escravos do Brasil, inclusive quilombolas, líderes quilombolas. No caso, era um padre que trabalhava a serviço dos camponeses e dos trabalhadores rurais da região ali no norte do Tocantins. E então, em nome dele, fica essa menção ao fato de que temos os nossos heróis e infelizmente, em relação ao Chico Mendes, a maior, desprezado outro dia mesmo, né, pelo glorioso ministro do Ambiente, Ricardo Salles, que, infelizmente, em relação ao Chico Mendes, eles têm uma visibilidade muitíssimo menor. Essa luta a gente teve aqui o Ailton Krenak, que seria um dos maiores, se não o maior representante da luta indígena por conta do seu papel na Constituinte. Essa luta passa pelos indígenas, certamente você falará disso. Tem gente na Amazônia, né? Tem gente lá embaixo, nem sempre percebida também pelo conjunto da população, e todas essas vítimas, esses heróis, eles morreram ou são ameaçados por estarem na frente da resistência a esse processo internacionalizado, globalizado, de conquista das terras por grandes grupos. Sim, é curioso até essa empresa ser Malaya, porque eu costumo dizer que as pessoas têm uma ideia de que quem desmata a Amazônia são seres distantes, como se fossem sei lá, indonésios ou malaios, né, que aterrissassem aqui. Não, é gente do mundo todo, claro, brasileiros também e principalmente, mas muito capital internacional envolvido nessa matança e nessa destruição de biomas. Bom, eu já tinha começado a responder um pouco essa pergunta e vou continuar respondendo ela com uma multiplicação de nomes, porque, de fato, além de ter uma característica comum a vários povos aqui dessa região que a gente vive, tecnicamente a gente chama de terras baixas da América do Sul. E nessas terras baixas, uma característica comum a vários povos é não ter líderes como são os reis, ou como o rei, né, esqueci o nome do rei do que passa no filme, né, que são as principais referências, ainda que existam várias formas de chefia nas comunidades. E o que a gente vê quando a gente vai para as retomadas de terra, que são os lugares em que os Guarani, os Munduruku, os Tupinambá, vários povos que estão recuperando seus territórios, resistem ao agronegócio, à pressão das empresas, às obras de infraestrutura, você não encontra um Silas. Você encontra as mulheres que ficam sozinhas quando os maridos vão para Brasília ou vão para as manifestações do acampamento Terra Livre, são as crianças que ficam cantando na retomada, são os rezadores que
seguram a terra, e isso é o que os Guarani explicam, né? Se não tiver reza para eles entrarem na terra, para eles fazerem uma recuperação territorial, eles não conseguem ficar na terra, não conseguem vencer os fazendeiros. Mas, de qualquer forma, tem uma pessoa que seria impossível não lembrar aqui, que se chama Inayê Gomes Lopes. É uma ilustre desconhecida de todos vocês. Eu podia falar do Davi Copenau, eu podia falar da Sônia Guajajara, da doutora Joênia Wapichana, que é a nossa deputada federal indígena. Mas a Inayê Gomes Lopes é uma menina que é um pouco mais velha do que eu, deve ter uns 33, 34 anos, e ela vive na terra indígena Nhanderu Marangatu. Essa é uma terra que fica na fronteira imediata com o Paraguai, no município de Antônio João, e é uma terra que foi homologada pela Presidência da República em 2005. Homologação significa que ela chegou no último estágio do processo de demarcação, então demorou décadas para que isso acontecesse, e um dos principais responsáveis por segurar as pessoas na terra era o pai dela, o seu Hamilton Lopes, pai dela e da irmã dela, Inayê. O pai dela morreu, acredito que em 2011, 2012, se eu não estou enganada. E a Inayê, como professora da escola indígena, se mantém, agora não só sendo professora, mas também articulando as mais de 12 retomadas dentro dessa terra, que, embora seja homologada, foi anulada pelo nosso querido ministro Gilmar Mendes, né? E que tem dentro dela uma proprietária cuja filha é uma das assessoras do Naban Garcia, secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. Essa moça, Inayê Garcia, então, está vendo agora os maiores inimigos dela, as pessoas que ela encontra de caminhonete atravessando o território dela, no poder. E prometendo mudar as regras de demarcação, desfazer a demarcação dessa terra que hoje os Kaiowá que lá vivem conseguiram ocupar por mais de 90%. Então, a imagem da Inayê, que hoje é acadêmica, mestranda em História Indígena na Federal da Grande Dourados, e a luta desses Kaiowá que vivem em torno dela é o que, para mim, pode ser comparável à história dos Silas hoje. É interessante a questão. É interessante a questão neste momento. No final da década de 90, no Rio Xingu, a gente teve um número muito grande de silas parando a hidrelétrica de Belo Monte. Na época chamava Cararaú. Eram lideranças de movimentos sociais da Transamazônica, sindicalistas dos sindicatos trabalhadores rurais. E foi muito triste ver, na segunda metade dos anos 2000, essas mesmas lideranças, esses mesmos silas, marchando em Altamira a favor do licenciamento da, então, Belo Monte, que era nada mais, nada menos do que a hidrelétrica de Cararaú, rebatizada pelo governo do PT. Esses tantos silas que a gente tinha foram reduzidos barbaramente. Ou foram mortos, com índices de assassinato insanos na Amazônia, ou foram cooptados. O número de lideranças cooptadas pelo governo PT é algo que a gente não sabe quantas décadas a gente vai demorar para conseguir restituir. Desliga. Hoje, sem dúvida nenhuma, o Silas que eu tenho pelo fronte é o Chico Catitu. Chico Catitu é um ribeirinho, nascido e criado no Alto Tapajós, um conhecedor das florestas impressionante. Há 2 anos ele foi convidado, justamente por ser absurdamente um sábio em relação à floresta, em relação à arqueologia, ele foi convidado para um evento internacional no Peru. Ele desceu o rio Tapajós, saiu da sua comunidade, de onde ele nunca havia saído, foi ao Tapajós, desceu o Tapajós até Santarém para emitir o passaporte, e não conseguiu. Porque de tão calejados os seus dedos, foi impossível fazer a biometria. Ele não tinha impressões digitais. Ele não vai viajar, e ele sai de lá profundamente orgulhoso por não ter impressões digitais. Talvez poucas coisas sejam tão dignas de orgulho na vida de uma pessoa. Foi o Chico Catitu
que em 2013, durante um grande evento, que foi a ocupação, os índios Munduruku ocupam a hidrelétrica de Belo Monte. Os índios Munduruku, que eram vizinhos do Chico Catitu, moravam em frente, do outro lado do rio, saem de lá, viajam 800 quilômetros para chegar até o rio Xingu, para ocupar a hidrelétrica de Belo Monte, no Xingu, em protesto ao que se pretendia fazer no rio Tapajós. Os Munduruku e os ribeirinhos, na verdade, eles se autodenominam beradeiros, eram inimigos históricos. Eram grupos que há 2 gerações passadas estavam guerreando. Quando o Catitu vê os ribeirinhos fazendo isso, os índios fazendo isso, ele diz: eu vou também. Eu estava com ele, falei que já tinha saído o mandado de reintegração de posse. Falei: Catitu, você não é índio, você vai entrar na borracha. A polícia a Força Nacional está para invadir a ocupação e o efeito pode ser triste. Diz: eu vou. E ele foi, e a saída dele inaugura algo que começa a se alastrar barbaramente, que é uma aliança entre grupos que até muito pouco eram inimigos. Uma aliança ante um inimigo comum. Um inimigo que às vezes se chama hidrelétrica, outras vezes se chama mineradora, outras vezes madeireira, muito comumente grileiro. Um inimigo que se chama capital. Certo? E assim, claro, índios continuam sendo índios, ribeirinhos, mas eles se alinham numa mesma frente política de enfrentamento. A partir disso, acontece esses grupos, e foi muito bonito ver isso, porque é uma coisa que vem genuinamente de baixo para cima, eles têm a genialidade de inaugurar a modalidade de autodemarcação. Eu não sei se vocês aqui chegaram a ficar sabendo se isso chegou até vocês, mas foi algo bastante divulgado na mídia, a autodemarcação do povo Munduruku. A autodemarcação do povo Munduruku só aconteceu por causa do Chico Catitu. Na verdade, a autodemarcação dos Munduruku foi a autodemarcação dos beradeiros de montanha em Mangabal e dos índios de Munduruku. Foi o fruto dessa aliança que continua, que sai do Xingu e volta para o Tapajós, onde ela continua abrindo. E essa autodemarcação, nessa inteligência pluriétnica, é estrategicamente pensada como um ato midiático, como um ato político. Eu estava lá, eu acompanhei. A gente só fazia etapas da autodemarcação, foram mais de 300 quilômetros atravessando a floresta, mas a gente só ia quando tinha mídia. Certo? Era importantíssimo. Por quê? Porque a grande luta era provar que eles existiam. A grande dificuldade era provar que eles existiam. Nesse período, Maurício Tomaschini, como presidente da Agência Nacional de Águas, declarava, e a mídia repercutia, que as barragens do Tapajós seriam as primeiras onde não existe ocupação humana. E esse ato desse enfrentamento, de ir para a linha de frente, nessa autodemarcação, se tinha enfrentamentos às vezes bastante violentos, com madeireiros, com grileiros, eles conseguiram chamar a atenção midiática e conseguiram, em primeiro lugar, mostrar que eles existiam. Em segundo lugar, um efeito prático ali de se impor territorialmente fantástica. O custo disso para o Chico Catitu é altíssimo. Ele hoje, a cabeça dele foi a prêmio, não faltaram inimigos. Ele entrou para um programa de proteção, para o Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos. O que o programa ofereceu para ele, para garantir a sobrevivência dele, foi tirar ele de lá. Então, como acontece muito comumente com lideranças do campo, é tirar a liderança do seu local, anular a sua ação política, anular literalmente a sua vida e até suas condições de sobrevivência. Ele, de uma maneira muito corajosa, dispensou o programa e continua lá na linha de frente. Obrigado. Antes de fazer, porque eu tenho uma porrada de pergunta ainda para eles, mas eu queria saber se o Maurício, não? Você conseguiu? Tem perguntas? Tem? Está acabando. Ah, tá.
que você está acabando, tipo, está acabando a pergunta, não está acabando, que ela está terminando de escrever. Né? Enquanto isso, só para fazer o gancho, eu vou aproveitar o gancho que o Maurício levantou, perguntar para a Tati, para o seu, com relação à ameaça a lideranças. Né? Porque no trabalho de vocês tanto no Alceu, no monitoramento do comportamento dos ruralistas, e a Tatiana com relação às disputas fundiárias, né, contra os interesses das populações indígenas, também tem muita gente ameaçada, e muita gente ameaçada pelo grande capital. Porque quando fala assim, ameaça, a pessoa pensa que é o quê? É um fazendeiro, lá perdido, ogro, entre aspas, contra tudo, esquece que tem um sistema por trás. Na verdade, eu queria falar que vocês falassem um pouco, enquanto a plateia está organizando as perguntas, falasse um pouco sobre isso, esse mote que o Maurício levantou. Bom, vou começar porque isso ganha contornos bem dramáticos no sul de Mato Grosso do Sul, onde eu posso falar com maior propriedade, apesar de terem inúmeros indígenas no Brasil todo que estão enfrentando conflitos, né, em torno de suas terras que ainda não foram demarcadas, e, por isso, tem lideranças sendo criminalizadas. No sul do Mato Grosso do Sul, a gente tem um histórico de perseguição e morte de muitas delas. Uma das mais famosas é o Marçal Tupães, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que era uma liderança guarani andeva, foi assassinada no final dos anos 80, início dos anos 90. E boa parte dos assassinatos, como o do seu Hamilton Lopes, que eu acabei de citar, como do Simeão Vilhalva, em Anderu Marangatu, como do Osiel Terena, na terra indígena Limão Verde, eles são curiosamente travestidos de conflitos internos das comunidades. Então, tem um caso que é muito paradigmático em uma terra que eu trabalho, que é a Tecorá Laranjeira Nhanderu, em Rio Brilhante, em que o Zezinho Almeida foi misteriosamente atropelado por uma ambulância da BR-163 em 2011. E as investigações, embora apontassem a possibilidade de envolvimento de empresas e fazendeiros locais, não conseguem, no judiciário, no Mato Grosso do Sul, chegar à conclusão de que esse crime tenha sido, de fato, cometido pelos fazendeiros. Ou, então, o caso do Ambrósio Vilhalva, em Guirarocá, em que você tem indícios, né? Guirarocá é uma terra em que a Raizen tem um canavial no entorno, em que tem relatos históricos de tentativa de cooptação de membros da comunidade para desfazer aquela retomada, e, embora existam esses indícios, também não se consegue comprovar que a morte de Ambrósio Vilhalva tenha diretamente a ver com essas empresas. E por que isso acontece? Será que é porque o judiciário é incompetente? Será que é porque os advogados dos índios são incompetentes? Não, porque a força do agronegócio no Mato Grosso do Sul, e mais de um século, né, de exploração territorial daquela região, tem sido muito hábil em tanto criminalizar essas lideranças ou buscar identificar lideranças quando de fato, muitas vezes você não tem quem identificar, porque, como eu estava dizendo para vocês, quem fica na retomada são as crianças, são as mulheres, é todo mundo, mas também, ao mesmo tempo, perseguir algumas figuras. E aí você vai ter uma série, inclusive, de antropólogos, pesquisadores indígenas, que o caso é um caso emblemático do Tunico Benites, que é doutor pelo Museu Nacional e que, por muito tempo, foi proibido de circular pelas terras fazendo sua pesquisa por conta disso. Para além disso, rolou também a criminalização dos antropólogos, dos amigos dos povos indígenas, e aí não só por meio dessas organizações não governamentais, como o Conselho Indigenista Missionário, o Centro de Trabalho Indigenista, etc., que dedicam muitas décadas de apoio a esses povos, mas, inclusive, de pesquisadores como eu, tem uma colega nossa, né, Daniela Larcon, foi uma indiciada pela CPI da FUNAI e do INCRA. Foi uma tentativa orquestrada da bancada ruralista de criminalizar os índios, primeiro, né, que são os mais fracos, e também os seus parceiros. Então, esse é um cenário que tem se agravado, né, para os índios, e quem sofre primeiro são eles, né, porque são eles que estão na ponta. Então, tem, sim, o fazendeiro, mas tem uma ação orquestrada que envolve as empresas também, e o nosso legislativo, o próprio governo federal, e o legislativo e o judiciário também. Aproveitar o gancho do Mato Grosso do Sul para falar também de criminalização, pegar esse gancho, e de impunidade. É preciso seguir o dinheiro,
seguir o poder e também seguir as togas para entender o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Por um lado, impunidade, teve o Marcos Veron, foi morto em Juti, 2004, por aí. O réu, o principal acusado, é daqui de São Paulo, é um quatrocentão, já centenário, deve estar com 102 anos, 103 anos agora, Jacinto Honório da Silva Filho. E até hoje não foi julgado. E a gente até fez uma reportagem contando que o Gilberto Gil foi lá fazer uma música para o senhor Jacinto. Eu não acredito que o Gilberto Gil conheça esse histórico específico do Jacinto, mas mostra o quanto estamos distraídos em relação ao histórico dessa gente de bem. Então, na outra ponta do Marcos Veron, do assassinato de um Marcos Veron, daquele sangue, tem um quatrocentão aqui em São Paulo ou em outro canto do Brasil, supostamente responsável por aquele gatilho, pela ação dos pistoleiros. Eu conheço razoavelmente o Mato Grosso do Sul também, a gente está com uma série no ar, De Olho no Mato Grosso do Sul, que é um site até à parte do De Olho nos Ruralistas, então tem essas e outras histórias, e em breve a gente vai contar umas novidades sobre o chamado massacre de Carapó. Então tem impunidade, tem criminalização, tem esse direito. Quando eu falo de seguir o dinheiro, seguir o poder, seguir as togas, eu estou me referindo à necessidade da gente entender o papel da ilegalidade nesse processo todo. O papel da ilegalidade na perpetuação do próprio capital. A ilegalidade, ela faz parte da margem de lucro dessas empresas, desses proprietários. E isso é muito pouco dito. A Libéria, que é considerada pela Transparência Internacional o país mais corrupto do mundo, tem gente que acha que é o Brasil, né? Ela tem, portanto, esse diálogo entre os poderes político e econômico a partir da corrupção, sob, no mínimo, a vista grossa do judiciário. E aqui a gente tem, foi citado até um ministro do STF aqui, ministros e juízes e embargadores que são proprietários de terra, como o próprio Gilmar Mendes, em Diamantino, já acusado várias vezes de crime ambiental, de muita coisa. A terra indígena Marautsede, que no Mato Grosso, que foi um dos dois objetos de desintrusão durante o governo Dilma, ou seja, desintrusão, expulsão de invasores, tinha entre os seus proprietários prefeito, desembargador. Então, não são, repito, insisto, não são seres misteriosos e distantes, fantasmagóricos que estão atuando. É o poder político, é o poder econômico e é o poder judiciário. Eu gostaria de falar também a propósito de ameaçados, de povos inteiros ameaçados. Então, falar dos povos isolados. Onde que tem povo isolado? O povo Guarani Kaiowá não é isolado, e é um dos povos mais ameaçados da América Latina, junto com os Mapuche do Chile. Onde tem povo isolado na América Latina? Na Amazônia e no Chaco. O Chaco paraguaio, particularmente. A ameaça às etnias isoladas no Chaco é protagonizada por grandes proprietários brasileiros. Isso a gente contou também na série De Olho no Paraguai, que fala de latifundiários brasileiros dos dois lados da fronteira, e não apenas de colonos, de brasiguaios, pequenos colonos que foram lá. Não, são mega especuladores internacionais que protagonizam esse massacre. Me fugiu agora o nome da etnia lá no Chaco, mas é uma... Adjoreu, o povo Adjoreu. E o Maurício poderá falar com mais propriedade sobre os povos isolados da Amazônia, não apenas a brasileira. Aliás, um detalhezinho do filme que é interessante ressaltar, muita gente chegou depois do filme, né? O filme trata principalmente de
de uma empresa do agronegócio, né, de óleo de palma, de extração de madeira e tal, mas, como já dito aqui, tem as outras faces, mineração, né, garimpo e obras de infraestrutura. Mas tem um ponto no filme que são as terras comunitárias, terras de uso comum. Essa não é uma figura jurídica no Brasil. E na África é muito comum muito mais comum que isso aconteça. Então, boa parte da briga do Silas era para que não fossem invadidas essas terras, né, pelas empresas de óleo de palma, ou não fossem enterrados os mortos por ebola, né, nessas mesmas terras. E então a gente precisa entender que por trás da morte de cada índio isolado e de cada etnia isolada, portanto, da destruição de todo um modo de vida que a gente nem conhece direito, por trás da destruição de toda essa riqueza, novamente, não podemos esquecer que existe o capital por trás, que existe uma lógica econômica de expansão, existe uma lógica que vem da renda da terra, da necessidade intrínseca ao rentista de ter de que haja terras mais distantes para ele valorizar a sua renda. Tem motivos, portanto, macroeconômicos e, portanto, a luta contra isso tudo, para não ser quixotesca, ela precisa passar pela crítica ao modelo econômico como um todo. Então, são lideranças, são líderes ameaçados e são povos inteiros ameaçados. Não nos esqueçamos disso. Em alguns casos, não vai ter substituição, como no caso de alguns líderes. A gente pode até imaginar que venha outra liderança. Se cai um povo inteiro, ele não será substituído. Perguntas? São perguntas diversas. Vou tentar resumir as perguntas, né? Vimos no filme que o governo da Libéria passou a acusar organizações não governamentais quando foi acusado. O ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, também utiliza essas mesmas estratégias de perseguição ao terceiro setor. Gostaria que vocês comentassem a importância das ONGs na defesa do meio ambiente e das comunidades no Brasil. Eu vou fazer duas, aí vocês colocam... Acho que essa aqui tem mais ou menos a ver. São assinadas? Não, algumas sim, outras não, na verdade. Então, por isso que eu não li o nome da pessoa. Como é que dá para unir os povos numa plataforma digital em defesa do meio ambiente? Né? Essa é uma pergunta que está perguntando se dá para unir os povos numa plataforma digital em defesa do meio ambiente. E tem uma segunda parte, mas eu acho que essas duas partes elas casam. Quem quer começar a responder? Tem uma questão pontual, na verdade, que aí se alguém souber, eu não sei. Estou perguntando quantas aldeias, na verdade, acho que quantos povos indígenas e qual existem hoje no Brasil, né? E qual a relação da quantidade de povos indígenas hoje existentes no país em relação ao período pré-colonial. Oi? Bom, essa última eu vou deixar para Tatiane Klein, que trabalhou numa instituição que sistematiza os povos indígenas do Brasil. Só sobre quantos existiam no período pré-colonial, os arqueólogos têm um certo consenso em dizer que antes da chegada dos europeus, houve possivelmente, acabou de sair um artigo científico comentando que possivelmente por conta de uma mudança climática, de uma grande alteração climática, houve alguma coisa que reduziu drasticamente a população ameríndia, antes de 1500. Sobre isso da criminalização das ONGs, do papel das ONGs, a gente tem ONG para tudo quanto é direção, certo? É difícil a gente falar... a gente tem uma série de ONGs que apoiam o agronegócio, certo? E não são poucas.
eu entendo que você esteja falando estritamente das ONGs ambientalistas. Bom, eu tenho, pessoalmente, um problema com não só as ONGs, mas o movimento ambientalista de uma maneira geral. Se nós olharmos o mapa de cobertura florestal da Amazônia, a gente vai perceber que as áreas mais íntegras, as florestas mais bem conservadas, são territórios tradicionalmente ocupados. São territórios ocupados em regime de uso comum. O uso comum da terra, seja por índios, seja por comunidades tradicionais, seja por populações camponesas. Nós temos as terras de uso comum como uma verdadeira barreira para o desmatamento. Uma grande aposta do movimento ambientalista, as grandes apostas do movimento ambientalista, por exemplo, vou dar um exemplo de uma, o CAR. Vocês já ouviram falar? O Cadastro Ambiental Rural. É um sistema, uma conquista do Código Florestal, em que todo imóvel tem que ser lançado numa base, de modo que se possa saber quem está desmatando, quem desmatou mais do que devia, quem tem que recuperar e tudo. Algo que aqui para o Centro-Sul pode funcionar muito bem. Para a Amazônia, é um dos maiores vetores de degradação. Por quê? Porque você aposta no controle por meio da propriedade privada. É algo bem neoliberal, bem ao gosto extremamente confinante com o princípio neoliberal ambientalista que reina. Você só vai resolver a coisa, só existe controle, só existe possibilidade de monitoramento a partir da propriedade privada. Só existe liberdade e democracia a partir da propriedade privada. Com isso, você leva para os territórios de uso comum, você descaracteriza os territórios de uso comum, levando uma lógica de propriedade privada e destruindo as formas de territorialidade desses grupos. Juridicamente, esses grupos, como o Alceu acabou de comentar, a gente tem pouquíssimas rubricas de destinação territorial e elas não atendem a imensa pluralidade das formas de territorialização que a gente tem, e principalmente as formas de uso comum da terra. Quando a gente fala e aí, já emendando na outra pergunta, se seria possível unir todos esses povos numa mesma plataforma ambiental. Justamente, uma mesma plataforma ambiental está tentando unir toda a propriedade privada, inclusive propriedade privada que não são propriedades, são pretensões, são grilagens em cima desses povos, que não têm a mídia suficiente para se representarem nessa forma. Certo? E aí, a gente tem uma coisa, só como exemplo, o estado do Pará, se a gente somar a área dos cadastros ambientais lançadas, dá algumas vezes a área possível de se ter CAR. Mesmo assim, isso é a grande aposta de grande parte do movimento ambientalista. Eu acho que seria essencial unir todas as ocupações, os povos e comunidades tradicionais numa base comum, mas não ambiental. Eu não estou querendo dizer que esses grupos não têm um importantíssimo papel ambiental. Mas eu quero dizer que a gente não pode pintar de verde o que é vermelho. O direito ao território desses grupos independe deles serem ambientalmente, dentro do modelo que a gente imagina como ambientalmente razoável ou não. Repito, não estou querendo dizer que eles não têm um manejo fantástico dos seus territórios. Tem. Só que o direito deles ao seu território, a esse território ocupado centenariamente ou milenarmente, vai muito, muito além disso. Muito obrigado. Bom, vou começar respondendo, então, a última pergunta sobre as estimativas dos estudos histórico-arqueológicos sobre a população indígena no Brasil à época da invasão, é de que ela variasse entre 4 e 2 milhões de pessoas, sendo que a maior parte disso estava no interior e a menor parte, em torno de 1 milhão, na costa. Por que não dá para saber exatamente? Né? Primeiro porque a chegada foi
extremamente violenta. Então, você tem uma série... Não é só a conquista, né, a invasão que é violenta, mas o próprio processo de aldeamento das comunidades, de atrair determinados povos, de juntar povos que são inimigos. Então, eu não vou remontar a história da colonização aqui, mas para dizer que não tem um cômputo que dê para se falar. Mas, hoje, essa população é de 896 mil pessoas. Provavelmente o censo de 2020 vai apontar um número maior do que esse. A gente deve estar chegando na casa de 1 milhão de pessoas autodeclaradas indígenas no Brasil. Apesar de eu não ser demógrafa, é o que já estava previsto no censo de 2010. E esses povos, para o IBGE, eles chegaram ao cômputo de 305 povos diferentes. Mas, no caso, o IBGE fez uma pesquisa, foi a primeira vez que eles fizeram um levantamento perguntando para as pessoas de que povo você é. E aí eles acabaram pegando, por exemplo, nomes que não são necessariamente de um povo, mas às vezes é de um subgrupo, ainda que todas essas coisas antropologicamente sejam meio... até o próprio nome do povo indígena a gente pode pensar se é mesmo um coletivo da forma como a gente chama os liberianos, etc. Mas existe uma certa variação desse número. Então, o ISA, por exemplo, que é uma instituição que eu trabalhei durante 7 anos, né, produzindo informação sobre povos indígenas, trabalha com um número um pouco menor, que é dos 257, 258 povos. Mas, então, a gente está aí nessa casa de em torno de 300 povos. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o papel das ONGs, já que eu cheguei nisso, porque, de fato, quando a gente fala ONGs no geral, o Maurício bem colocou, a gente está colocando muita gente dentro de um saco só. E no que eu posso falar das ONGs que trabalham com os povos indígenas, ou que são indígenas, né, porque a gente não pode esquecer que, com a redemocratização, ou no processo da ditadura militar, não foram só os brancos que se organizaram. Os indígenas também começaram a achar que era bom abrir CNPJ, por mais difícil que isso fosse. E aí o Ailton Krenak, que esteve aqui ontem, foi um dos pioneiros com a criação da União das Nações Indígenas, que defendeu a emenda parlamentar do capítulo indígena lá na época da Constituinte. E hoje a gente tem um sem número de organizações, pelo que eu me lembro dos dados do ISA, tem mais de 200 organizações indígenas hoje. E se a gente pode saber dessa diversidade de povos que existem no Brasil, não só de povos indígenas, mas das comunidades quilombolas, das quebradeiras de coco de Babaçu, dos faxinalenses, das populações tradicionais, é porque tem pessoas também que se engajaram por conhecer e por produzir informações e ajudar a defender esses direitos. Então, acho que, claro que as organizações, o movimento ambientalista, que é muito múltiplo, muitas vezes pode ter estratégias que a gente discorde, né, e nunca elas são unívocas. Eu acho que o movimento indígena é uma prova disso, e as organizações indigenistas também apontam muitas vezes para estratégias que são muito diferentes, mas não dá para a gente tirar a importância dessa reunião de pessoas, porque organizações da sociedade civil nada mais são do que pessoas que, identificando um problema, né, que é o caso que a gente viu no filme, resolvem fundar um CNPJ para agir. Né, e tem pessoas que vão fazer isso com interesses, né, a gente sabe dessas organizações que estão cooptadas, mas o ataque que se faz ao apoio aos povos indígenas e populações tradicionais por meio das ONGs não é justo com o histórico de engajamento dessas organizações. E aí, sobre reunir os povos em uma plataforma digital, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se é uma conexão entre eles para fazer mais ou menos o que faz o Silas ali, né, que eles possam reportar uns para os outros o que está acontecendo, ou se é produzir informação sobre todos os povos e populações tradicionais. Eu acho que essa segunda coisa é um pouco mais possível. O próprio ISA tem um site que é uma enciclopédia dos povos indígenas, o CIMI tem um relatório global de violência contra os povos indígenas no Brasil, a CPT tem o relatório da violência no campo. Então, é possível reunir informações, e, inclusive, teve a CACI, que foi lançada recentemente, que é uma plataforma que cruza esses dados da CPT com o do CIMI e coloca isso no mapa. Mas criar essa comunicação, eu acho que a gente ainda está muitos passos atrás. Bom, vou começar falando de indígenas, encerrar com a questão das ONGs, tentar costurar a partir de uma ideia de que essa expansão territorial está diretamente associada
ao racismo. A perspectiva é supremacista. Bom, primeiro que os descendentes de indígenas não se reconhecem como tais no Brasil. Então, por isso que dá esse número ridículo de menos de 1 milhão. Né? Imagina, se somos apenas 1 milhão de indígenas. Né? É que existe um estímulo a esse autorreconhecimento jurídico e cultural que decorre exatamente de uma perspectiva racista. Então, se minha filha, que descende de índios Mapuche, e tentar se declarar como indígena, ela não vai conseguir. Né? Enfim, então esse é um aspecto. Quando eu falo supremacismo, eu vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro, deputado Luiz Carlos Reins, senador agora, Luiz Carlos Reins, PP do Rio Grande do Sul, famosa sequência onde ele, se dirigindo ao ex-ministro Gilberto Carvalho, em 2014, ele fala: é aqui que estão alinhados, escritório do Gilberto Carvalho, gabinete, aqui que estão alinhados índios, gays, lésbicas, quilombolas, tudo que não presta, é aqui que está alinhado. Isso é supremacismo. Quando o presidente da República, quando o candidato se refere a quilombolas em arrobas e diz que eles não sabem fazer nada, ele está sendo supremacista, racista, e está estimulando as pessoas a não se reconhecerem como povos tradicionais, originários. E quando eu falo do supremacismo em relação ao Bolsonaro, eu peço um alerta a todos, porque semelhanças com o nazismo não são tão distantes assim. O nazismo ele se caracterizava, entre outras coisas, pelo expansionismo e pelo supremacismo. Algumas raças são superiores às outras. Esse ponto eu já falei. O expansionismo está exatamente, não está necessariamente na hipótese de entrar em guerra com a Venezuela, embora a gente não possa duvidar de nada em relação a esses milicianos. Mas, no mínimo, está no fato dele, Bolsonaro e sua trupe, bancarem a expansão a partir das fronteiras agropecuárias. E não só no Brasil, no Paraguai, na Bolívia e tal, com esse etnocídio do qual a gente já falava. Bom, dito isto, é necessário observar que o massacre contra indígenas ele ocorreu indistintamente em tempos republicanos, em tempos coloniais, em tempos republicanos, indistintamente em tempos democráticos e durante as ditaduras. Aliás, a Comissão da Verdade ela coloca lá 500 mortos e não sei o quê e tal, e quase como um apêndice aparecem 1.200 camponeses mortos. Quase como um apêndice, se não como um apêndice, aparecem 10 mil indígenas mortos. Então, em que país estamos? Onde os responsáveis por algo que atende pelo nome de verdade em relação à ditadura colocam os povos tradicionais e originários como apêndices. Bom, isso em tempos de ditadura. Só que antes da ditadura de 64 e depois da ditadura de 64, houve massacres, como eu disse, indistintamente. O avô da Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ele foi um dos que, como governador do Mato Grosso, o Mato Grosso era um só, né? Não tinha Mato Grosso do Sul, ele doou terras para colonos brancos. A família do Blaio Maggi foi para o oeste do Paraná para embranquecer aquilo que estava cheio de índio, né? Enfim, índio, paraguaio e tal. E doou centenas, milhares de hectares, milhões de hectares, para grandes empresas colonizadoras do Sul. Pouquíssimas foram expulsas, como no caso da Marat Sede. O resto está lá, e cada vez mais legitimado pelo poder, inclusive o poder das togas. A gente tem exemplos mais recentes aí, até de exemplo que deveria ser positivo, como a terra indígena Raposa do Sol, em Roraima, sendo utilizado cinicamente, o cinismo é uma categoria fundamental para entender o mundo em que a gente vive, com a tese do marco temporal, dizer que, inclusive, os Guarani Kaiowá não têm direito a tal território porque eles não estavam lá na data tal de 1988 da promulgação da Constituição. É claro, eles estavam sendo expulsos, caçados. Queria que eles estivessem lá como? Né, enterrados? Então você tem ações
antes e depois. Eu citei aqui o Paraguai também, quer dizer, além de tudo, existe essa exportação desse know-how do massacre desse supremacismo. Tá. Falar rapidamente das ONGs, contando uma anedota. No mesmo dia em que o deputado, agora senador Luiz Carlos Reins, falou tudo que não presta, índios, gays, quilombolas, na sequência veio o deputado Alceu Moreira, atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a face mais conhecida da bancada ruralista, incitando a violência contra povos indígenas e contra camponeses, pedindo para os proprietários, falando assim, fardem-se de guerreiros, e, eu não vou lembrar as palavras exatas, e resistam da forma que for necessária, isto no país das arminhas, da forma que for necessária para combater aqueles que reivindicam os seus territórios tradicionais, o seu direito à terra. Então, outra anedota do Alceu Moreira, que eu entrevistando na mansão do Lago Sul, em Brasília, onde eles se reúnem todas as terças-feiras para agendar esse desmonte de direitos sociais e ambientais, entrevistando Alceu Moreira, antes de minha equipe ser expulsa da mansão pelo lobista, que representa as empresas agropecuárias, multinacionais, inclusive, algumas mencionadas, como a Nestlé, a ProSoja, enfim, representando todo esse povo que banca o Instituto Pensar Agro, que banca a Frente Parlamentar da Agropecuária, ele expulsou a mim e ao cinegrafista André Takahashi, dizendo que a casa era dele. A casa é minha, a casa é minha. Parecia o louco lá do Cinema Paradiso falando la piazza è mia. E eu vou chamar a polícia e tal. E ele não é o dono da casa, ele é o lobista, é o chefe dos lobistas. Bom, nesse mesmo dia, então, entrevistando Alceu Moreira, ele falando, e as terras para estrangeiros, deputado? Terra para estrangeiro, só aqui que não pode ter terra para estrangeiro, todo mundo pode, não sei o quê. Aí, dali a pouco, ele estava falando mal das ONGs multinacionais e tal, porque são estrangeiras, né, holandesas, suíças, ele nem sabe onde fica o Greenpeace, não sabe onde fica lugar nenhum. Mas, deputado, e falando de bolivarianismo, né, tem uma contradição aí pequena e tal, né? Todo mundo pode ter terra para estrangeiro, pode lotear para todo mundo, mas as ONGs são bolivarianas, deputado? Não vou responder essa pergunta, você está fazendo provocação. Gente, a gente está caminhando para o final, né, da conversa, do bate-papo. Até peço desculpas que nem todas puderam ser respondidas, mas eu queria pedir... Bem, depois o pessoal pode abordá-la e também conversar, né, ao final. Eu só queria pedir para a gente encerrar. Eu acho que foi bem rico o debate. Eu acho que cada um contribuiu de uma forma muito legal, não só com a expertise deles, mas também com uma análise do que está acontecendo agora. E acho que eu queria também pedir para vocês terminarem a participação hoje, fazendo as considerações finais, né? 2, 3 minutos de considerações finais, mas tentar, nessas considerações finais, responder uma perguntinha, né? E agora? Em 2 minutos, né? Tipo, me dá 2 horas, né? Não, mas em 2 minutos, assim, a síntese jornalística, a síntese também acadêmica é um dom, assim. Imagina que é o resumo do doutorado de vocês. E aí tenta fazer tipo uma síntese do e agora? E agora? E agora? Bom, falar em retrocesso já é pouco. E eu vou falar vou ser um pouco original e repetir algo que eu digo muito. Eu sou muito pouco cético quando se fala na floresta ou nas comunidades da floresta em contar com ações estatais. Mesmo quando existia a intenção de fiscalizar o desmatamento da Amazônia, sempre disse que era de uma inocência sem tamanho a gente acreditar na eficiência da fiscalização para controlar isso. Quem detém o controle territorial na Amazônia são os povos da floresta. E nesse sentido, vocês podem achar que eu estou louco, que eu sou idiota, e agora eu sou otimista.
Sou otimista justamente pelo que mostram os enormes números de assassinato no campo. Se existe toda essa violência contra esses povos, se existe tanta necessidade de se assassinar lideranças, é porque existe uma resistência enorme. É uma resistência que está completamente abalada, desestruturada, mas que está se realinhando, que está se reestruturando, e é uma resistência que não tem fim, porque é uma resistência não só pelos seus territórios ou pela floresta, é uma resistência pela própria sobrevivência, pela própria existência. Nesse sentido, eu sou muito otimista, sem negar que a gente está frente a tempos dificílimos. Muito obrigado. Bom, é de fato um pouco aterrorizador, né, ver tantos desmontes acontecendo, e eu queria lembrar que no primeiro dia do governo Bolsonaro e nos dias subsequentes foram tomadas mais de 5 medidas contrárias aos direitos indígenas, não só a transferência da competência da demarcação de terras para o Ministério da Agricultura, a transferência da FUNAI para o Ministério dos Direitos Humanos, Direito da Mulher, que, graças à luta dos povos indígenas, foi revertida, mas também a extinção da Secretaria que cuida da educação escolar indígena, a tentativa de municipalização da saúde indígena também foi derrotada. Então, a gente percebe que esse é um cenário e que, embora os índios sempre talvez tenham sido inimigos um pouco do Estado brasileiro, isso é o que diz o relatório da Comissão da Verdade, existiu uma tecnologia de perseguição dos povos indígenas que fez com que tivesse 8.350 mortos entre 46 e 88, mas agora a gente que é branco parece que está vendo tudo desmoronar, porque talvez a gente acreditou muito no Estado. Mas os povos indígenas no Brasil, como dizia um célebre etnólogo, Pierre Clastre, são sociedades contra o Estado. E, como eles mesmos dizem, então, repetidamente, eles estão dizendo isso, vários povos diferentes, eles resistem há 500 anos. Uma dessas falas que me parece mais eloquente, que eu queria ler para vocês, é uma carta que foi apresentada no dia 24 de maio, na Assembleia da Comissão Guarani Uirupá, que é uma associação indígena que reúne aldeias de todo o Cone Sul do Brasil, em que eles dizem assim: são 519 anos em que os Juruá somos nós que temos pelo na boca, tentam cometer genocídio contra o nosso povo. Aos brasileiros que estão assustados com os ataques deste governo, dizemos: sejam bem-vindos ao Brasil. Então, quando eu li Sejam Bem-vindos ao Brasil, eu falei, nossa, os Guarani não se cansam de ser os reis das artes verbais e nos deixar no chão, né? Mas, de fato, esse é o Brasil que os povos indígenas vêm experimentando, não só eles, né? Eu quero lembrar os quilombolas, eu quero lembrar, né, as outras populações tradicionais que experimentam uma outra forma de estar aqui, né? Que vivem não necessariamente fugindo do Estado, como os isolados, os índios isolados, por exemplo, mas sendo contra um modelo de desenvolvimento, mesmo sem estar fazendo isso por um projeto político, mas é simplesmente que é o modo de vida deles, e que eu acho que se aproximar dessas populações, tentar ouvir um pouco mais atentamente as falas, o modo de vida deles, é um jeito da gente aprender como passar, não só por esses próximos 4 anos, mas por o que é o Brasil, por o que o mundo está se tornando. É isso. Bom, primeiro agradecer novamente o convite, agradecer a paciência, né, de vocês. Quase todos ficaram até o fim, e isso é um ótimo sinal. Bom, eu queria só retomar, antes de responder a pergunta, mas já antecipando, retomar algo que eu falei de passagem, que considero fundamental, que é a categoria do cinismo. Eu, leitor da crítica da razão cínica, é importante, quando a gente fala de seguir o dinheiro, seguir o poder e seguir as togas, seguir também os simulacros do poder, do dinheiro e das togas. Os mundos aparentes que eles constroem. E a gente, com isso, cai na narrativa, cai na imprensa. Dá para falar do cinismo embutido em cada um desses poderes aqui, né? Esses políticos ruralistas movidos por conflito de interesses, essas empresas. Essa semana mesmo semana que vem vai ter encontro aqui em São Paulo, em Embi, de comida orgânica,
Já a comida orgânica a serviço do capital, basicamente, né? Pela incorporação, capitalização da comida orgânica. A comida orgânica precisa, né, precisa ser estimulada, mas impactuada com outra relação com o território e com os recursos naturais, pela agroecologia, pelos modos de vida, camponês, indígena, etc. E não gourmetizando, vendendo a peso de ouro. Bom, então o cinismo embutido nos discursos de sustentabilidade, boa parte das empresas acusadas no dia a dia, e que a gente investiga, Repórter Brasil investiga, você vai e puxa altíssimas, grandiosas capivaras, né, de cada uma. Crimes ambientais, trabalho escravo, corrupção. Né? Como eu disse, a corrupção está embutida no sistema. Não vai trocar a presidente da Libéria lá e sua família toda, o clã, que vai mudar. Né? Vai continuar. E togas a mesma coisa, acho que dos juízes eu até já falei mais. Bom, tudo isso para dizer que e agora? O e agora passa por uma necessidade de reagendamento. Essa agenda cínica, que passa pela imprensa, porque a imprensa está a serviço desses poderes, a grande imprensa, a imprensa graúda, né? Essa agenda precisa ter contraponto, a tal da contra-hegemonia mesmo do Gramsci. E, por isso, o E Agora passa, e falando de modo muito suspeito, passa pela valorização da imprensa alternativa. É claro que informação passa pela educação, passa pela cultura, e a gente está aqui exatamente num ambiente cultural. Aliás, tem muito mais... Eu acho que tem muito mais documentarista, Leonardo, falando dessas temáticas aqui, das agressões aos povos originários, do que propriamente jornalistas. Mas, enfim. Mas temos alguns veículos, citei aqui a Repórter Brasil, a Amazônia Real, para falar de alguns veículos que especificamente tratam de temas do campo, entre outros veículos que têm alguma atenção maior para isso, como a Pública. Enfim, a gente tem veículos que precisam ser mais bem conhecidos para que histórias como essas, para que histórias desses nossos Silas e desses povos massacrados sejam mais conhecidas por muito mais gente. Então, até vendendo peixe, colaborem conosco, porque a imprensa alternativa depende do leitor, depende diretamente de assinaturas. Assinem Repórter Brasil, assinem Amazônia Real, assinem De Olho nos Ruralistas. Acompanhem lá, deolhonosruralistas.com.br, e o ato falho do Leonardo não está tão longe assim. Ficar de olho nos ruralistas também é ficar de olho nos jornalistas, porque essa imprensa que está aí está a serviço do agronegócio, está a serviço desses modelos predadores e genocidas. Boa noite.